Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast da IPS no Brasil. Correto. Bacana. Ô, Guilherme, a gente viu aí então uma gama de soluções que a IPS traz, desde a parte de gravação, a parte de enfitamento, baking, vimos também a parte de desenvolvimento de soluções de tecnologia, fornecimento de carrier tape, de fita de selagem, enfim, uma gama de produtos e serviços que a IPS pode fornecer. E o legal é de ver que a evolução da indústria, nesse caso, ela começou tudo com um manual. Tinha lá a pessoa, uma gravadora manual, fazia tudo pontualmente, cada componente manual, pouco tempo de gravação foi aumentando, foi necessário então a automação desse processo, e aí com essa automatização desse processo foi possível trazer toda a parte de gravação automática e realmente uma solução bastante completa, né, para poder chegar em bons níveis de produtividade e qualidade na montagem de placas para os seus clientes. Sabe de uma coisa, Chesley? Eu vejo que tem duas grandes tendências, né? Às vezes a EPS consegue apresentar excelentes soluções que atendem os clientes e atendem o mercado, mas o mercado é soberano, então as tecnologias hoje elas estão mudando de forma avassaladora. A gente está conversando aqui agora e a gente falava antes do podcast sobre a inteligência artificial, o impacto que ela tem hoje na indústria eletrônica. Então essas coisas não eram previstas há 10 anos da forma como a gente vê hoje. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes hoje o cliente traz para a gente um desafio, e esse desafio às vezes não é do cliente, é do mercado final. Exatamente. É o consumidor que fala para ele. É o consumidor, porque hoje todo mundo quer comprar um carro, pelo menos com Android Auto e com Apple CarPlay lá, para poder ter um pouco mais de conforto, ter o ar-condicionado ligando pelo celular, enfim, até a cafeteira, enfim, né, pode ser tudo automatizado. E esse nível de exigência realmente vem ali dos clientes, né? O que eu vejo hoje, Chesley, em relação às mudanças do mercado e as exigências do cliente? Primeiro ponto, o cliente está extremamente mais exigente. O cliente tem muita opção. Então, o cliente hoje ele quer uma opção de altíssima qualidade, preço competitivo e de entrega rápida. Então, são são três pilares hoje, básico. E aí, quando você desce alguns pilares lá, tem algumas coisas que são inegociáveis. No passado, a qualidade, a gente falava ali da gravação manual, né? A qualidade era exigida, mas o processo era manual. Então, veja bem como equalizar isso numa balança. É um desafio muito grande. Então, hoje não. Hoje o processo com máquinas automáticas, ele requer 100% de qualidade. Qualidade é inegociável. E o mercado é soberano no seguinte aspecto. Você peca na qualidade, você topa, às vezes, trabalhar com um fornecedor que é menos exigente, talvez você vá pagar hoje o pênalti de um recall, de ver a sua marca num jornal, ou de ter que recolher peças. E hoje um recall ele é praticamente inegociável. Né? Ele pode levar a empresa num processo de recuperação judicial. Sim, sem dúvida, principalmente se o volume for muito alto. E por falar em volume, qual é o volume que a EPS aqui no Brasil está trabalhando de componentes? O que você pode passar para a gente em questão de tamanho, para a gente poder entender um pouquinho melhor de como que a EPS participa do mercado? Perfeito, Chesley. Hoje a EPS tem mais de 10 máquinas automáticas no Brasil para processo de gravação e enfitamento. E essas máquinas hoje, Chesley, têm capacidade de fazer em média de 2 a até 4 milhões de componentes mês em gravação e enfitamento. Então hoje nós estamos tecnicamente capazes, temos hoje volumes para atender grandes indústrias. Então hoje, quando você olha o portfólio da EPS, a gente tem muito orgulho de, talvez nessa sala de podcast que a gente tem aqui, eu vejo 2 ou 3 clientes nossos que têm produtos, né, de altíssima qualidade no mercado. Então hoje a indústria que a gente atende, ela tem essa característica, são altos volumes, e a EPS hoje está pronta, não só tecnicamente, mas também em termos de máquinas.
Poxa, Guilherme, muito legal passar por todo esse histórico, essa evolução da indústria nos últimos anos e avaliar, ver como que a indústria EPS pode auxiliar a indústria eletrônica neste momento, não só com todos os serviços, mas também com todos os produtos. E a gente tem visto nesses últimos anos também um assunto muito forte que é com relação à segurança da informação. O que você acha que isso impacta hoje, nos dias atuais, para as indústrias eletrônicas? Interessante, Jesley. Nós temos um especialista dentro da empresa, o Malcolm, ele fica no Reino Unido, e ele nos trazia que o rei Charles está a um passo, né, de aprovar uma lei de segurança no Reino Unido para qualquer componente eletrônico e produto eletrônico. Ou seja, a gente já está vendo um caminho que não tem volta. O que a gente acredita que vai acontecer ali, Jesley, é que vai chegar um determinado momento que cada componente eletrônico que tem um espaço para ter um software, e eu falo qualquer nível de informação, pequena, média, grande, ele vai ter hoje um sistema de segurança muito mais forte. O que a EPS fez? Pensando nisso, ela começou a falar em provisionamento de informações. Então isso, nós temos já hoje, principalmente na Europa e Estados Unidos, um sistema único de provisionamento de informação que ele assegura que aquele componente tem total segurança. O que isso quer dizer, Jesley? Quer dizer que esse componente não vai ficar passivo de um ataque de criptografia externa, de hackers e ser acessado por alguém. E por que isso é muito importante? Veja, a gente está falando hoje de carros, eu não preciso explicar por que é importante. Você imagina você está dirigindo numa estrada com seu carro e simplesmente ele aciona um sistema de segurança ou ele desliga. O risco é altíssimo isso. Então, mas hoje a gente está também falando de outros caminhos, desde celulares, notebooks, sistemas de segurança em casa. Você imagina hoje o Brasil é um país que tem muitas câmeras de segurança espalhadas em todo o território. Alguns lugares você tem câmera filmando a sua família, você não quer dividir aquela informação com ninguém, você não quer que aquela informação saia da sua casa. Então a EPS hoje tem sistemas de solução específicos para provisionamento de informações. Excelente. Eu acho que essa questão do nível de segurança da informação é muito importante, é um dos principais desafios aí no futuro, mas você enxerga ainda mais alguns desafios que a empresa, a indústria eletrônica vai enfrentar nos próximos anos? Vai. Eu vejo alguns desafios que a gente fala da guerra que tem hoje de componentes eletrônicos, né? Hoje a maior empresa de produção de componente eletrônico está em Taiwan, né? Que é a TSMC. E hoje tem essa guerra entre Estados Unidos e China, e isso mudou o mapa do cenário mundial de eletrônicos. Tem uns números. Aproximadamente 90% de todos os componentes eletrônicos do mundo eram feitos na Ásia. O que os Estados Unidos começou a fazer? Movimentou isso, trazendo algumas indústrias de volta para os Estados Unidos. Mas é um movimento lento. A gente fala que montar uma fábrica de componente eletrônico hoje, Jesley, se estima de 2 a 3 anos. Uhum. Mas o que vai acontecer? Vai ter um movimento saindo da Ásia e indo para os Estados Unidos. Esse é o primeiro grande movimento que ele vai afetar desde a formação de novos engenheiros, processo de contratação de mão de obra, leis nos países. Então a gente teve um grande pacote de 500 bilhões nos Estados Unidos aprovado para movimentar essa indústria. E o Brasil ele fica ali geograficamente num território interessante, porque veja, a gente tem a Ásia de um lado, Estados Unidos aqui do outro. A Europa tem uma guerra acontecendo ali, mão de obra muito cara. Você desce aqui um pouco nos Estados Unidos, tem México. O México hoje tem um processo de industrialização de quase tudo que dos Estados Unidos é feito ali. Mas um pouco tem a América do Sul e tem o Brasil. Veja, o Brasil hoje tem mão de obra qualificada, tem muita matéria-prima, está próximo dos Estados Unidos, que é um dos maiores mercados consumidores de eletrônico. Então, o Brasil hoje tem um desafio específico, que é o quê? Discutir o processo de fabricação de componentes eletrônicos. E a gente olha a história de 10 anos aqui, já está sendo discutido, mas com muita dificuldade de evoluir, por N razões. Então acho que o Brasil agora está no momento certo, e à medida que evoluir e começar uma produção, seja back-end ou front-end, eu acho muito mais provável ter back-end aqui no Brasil, onde está esse ecossistema que vai fomentar e atender isso? Hoje a EPS está pronta.
E não adianta só dizer EPS está pronto, tem que ter um ecossistema, não é um sistema só. Então hoje a EPS está pronta, é uma solução. Então acho que o Brasil vai passar por esse desafio, e aí a gente tem os governantes discutindo isso, a iniciativa privada de um lado. Eu acho que vai ter que ter um equilíbrio na balança hoje para decidir o que vai acontecer, mas o Brasil precisa se posicionar. Acho que tem esse grande desafio acontecendo, a EPS vai estar pronta hoje para atender, mas acho que tem outros desafios também, né? Eu acho que o desafio os produtos ficarem mais eletrônicos, mais conectados e a eletrificação. E a gente é impossível não falar dos carros elétricos, né? Conectividade também. Conectividade, né, Jesley? Você vê hoje os carros estão conectados, estão rastreáveis, estão seguros, estão elétricos. Apesar da discussão se vai ser elétrico, vai ser híbrido, a gente sempre discute isso, mas isso está acontecendo. Então hoje o Brasil está descentralizando as suas regiões. Você vê ali a BYD indo para uma região específica do Nordeste. Exato. Né? No passado existia um polo automotivo muito forte em São Paulo. Hoje você vê parte desse polo automotivo de duas rodas lá no Amazonas. Você tem Honda, Yamaha e os outros players de duas rodas. Você tem aqui para o Sudeste os quatro rodas, mas agora você no tem... Sul também tem algumas indústrias automotivas. Bem lembrado, você conhece bem algumas delas, né? Mas no Sul também tem. Então você vê assim que hoje a indústria automotiva no Brasil, as indústrias estão escolhendo para onde ir. No passado havia talvez uma detenção de território específico, hoje não. Ela fala, eu vou vir para cá e o governo tem que oferecer as melhores condições. Eu vou para onde tem uma condição boa fiscal, financeira, mão de obra, logística, então a indústria já vem com esse pacote de competitividade. Então o Brasil vai ter que se adequar a isso. Então eu acho que os territórios vão ficar ali talvez mais prontos para esse ecossistema. Legal demais, Guilherme. Duas perguntas, cara, para a gente poder finalizar aí. Claro. A primeira, a gente está falando dessa adequação do Brasil, os desafios do Brasil para poder se adequar ao mercado mundial. Mas dentro do Brasil a gente tem logísticas e pontos diferentes, tributação diferente. Por exemplo, em Manaus é uma coisa muito focada de indústria, de tecnologia, mas está ali, tem uma floresta amazônica em volta. E temos também, fora de Manaus, temos o resto do Brasil. Como que a EPS está se planejando para atender essas duas regiões? Eu tive a oportunidade, Jesley, de esse ano receber a CIAN, que é o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, na EPS Unidade de Manaus. A gente teve uma conversa de altíssimo nível e qualidade sobre logística, né? Manaus tem hoje todo o sistema logístico pronto, seja aéreo ou hidroviário, para atender as indústrias que lá estão. Então, hoje, qual é a estratégia de valor da EPS? É estar naquela região. Então, hoje nós temos uma fábrica, você teve a oportunidade de conhecer, de altíssima qualidade, máquinas automáticas, um time de engenheiros, técnicos, de atendimento ao cliente. Para quê? Para ter autonomia local. E aí, quando a gente olha o Brasil, de novo, o Brasil é extremamente território gigantesco. Cabe talvez ali meia Europa aqui dentro. A gente observa vindo para o Sudeste, né, que onde nós estamos hoje? Estamos geograficamente em São Paulo. Qual que é o grande objetivo de estarmos em Americana, em São Paulo? É atender a região da Grande São Paulo de forma rápida, estou falando ali de 24 horas, e também está muito próximo do Sul. Né? O Sul hoje tem BRs que funcionam, então de forma rodoviária, ou seja, competitiva, a gente também atende o Sul do país. Próximo ao aeroporto também. Legal. Próximos aos aeroportos, né, e... Veja, temos hoje a opção de os clientes trabalharem com a gente aéreo. Então, às vezes, urgências vão acontecer. A gente sabe disso. Nossa fábrica está pronta para receber, então tem um transporte aéreo. Tem um transporte rodoviário, que hoje é um custo-benefício bom e funciona bem no Brasil. Para alguns clientes que já trazem material direto da Ásia, eles podem fazer o processo hoje de liberar esse material. E ao invés de receber na indústria deles, se for desejo deles, pode enviar direto para a EPS. A EPS já faz o que tem que ser feito em termos de serviço, seja uma gravação, enfitamento, uma reembalagem, etc., e já manda para o cliente. Então essa logística hoje a gente procura participar e está muito próxima dela. Legal, Guilherme. E para finalizar aí o
o nosso podcast, olhando ainda também como os desafios para os próximos anos, que eu acho que isso vai impactar, pode impactar bastante, com relação à tributação. Hoje a gente está falando aí de um novo planejamento tributário. Como que você enxerga isso para as indústrias eletrônicas, para as empresas de tecnologia no Brasil para os próximos anos? Jesley, eu tenho algumas opiniões sobre como a tributação pode ou não impactar. E é interessante a gente falar de tributação, porque às vezes a gente está aqui no Brasil e somos convidados a dizer que a tributação no Brasil é sempre complexa, é difícil. Mas às vezes eu converso com o México e também tem algumas características que também deixam eles pensativos. Estados Unidos não é muito diferente, algumas partes da Ásia, né? Então, o que eu quero dizer, eu acho que os países têm suas características tributárias. Eu acho que independentemente do que vai acontecer, o que a EPS tem como estratégia, né? Acompanhar o movimento e estar próximo do cliente. Porque no final das contas o cliente hoje vai dizer para a gente onde devemos estar. E é nosso desejo que estar próximo do cliente. Por exemplo, lá em Manaus, nós estamos talvez dos 3 ou 4 maiores clientes de Jesley, é uma distância de 10 minutos de carro. Então, aqui em São Paulo também estamos estrategicamente próximo de cliente. Então, para o cliente e para a gente isso é importante, mas eu vejo que a gente vai acompanhar o movimento que acontecer. Então, quero tranquilizar as indústrias, e algumas indústrias têm esse movimento muito rápido. Mudou uma alíquota num determinado estado e talvez esteja mais benéfico no outro, é uma decisão de milhões, ela vai acompanhar. E alguns clientes perguntam, EPS, onde você vai estar nesse desafio? E a resposta que eu trago é assim, vou estar próximo de você. Então hoje a EPS tem esse valor estratégico de estar próximo dos clientes, independentemente do desafio que aconteça. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio de podcast da EPS, falando um pouquinho sobre o mercado da indústria eletrônica no Brasil. Nós trouxemos aí um pouquinho falando sobre os principais desafios e as soluções encontradas pela indústria aqui no Brasil. Quero agradecer, Guilherme, mais uma vez por sua presença e por toda a sua colaboração. Foi excelente estar aqui contigo. Obrigado, Jesley. É sempre bom a gente conversar esse primeiro episódio, né? Espero que venham mais desses, porque é um tema relevante, é um tema gostoso de falar, é o que a gente vive no dia a dia, e é um tema que a gente traz a oportunidade dos clientes se prepararem também para os próximos desafios que estão vindo. Então, agradeço a todos e espero estar no próximo episódio. Está convidado já, e deixa também o seu contato aí para quem quiser procurar a EPS, quiser saber um pouco mais sobre os produtos e serviços. Perfeito. Somos fáceis de ser encontrados. Então, hoje a EPS tem 2 grandes unidades, uma em Manaus, no estado do Amazonas, outra aqui em São Paulo, na cidade de Americana. Estamos no LinkedIn, então EPS Programming. Eu estou no LinkedIn, basta digitar Guilherme Avelino, não vão aparecer vários, podem me achar lá também. Tem a nossa página direta, que é www.epsprogramming.com, e lá vai ter os contatos não só daqui do Brasil, mas também o contato de todas as unidades do mundo inteiro. Excelente, Guilherme, muito bom estar contigo durante essa participação, já está convidado para o próximo episódio, e muito bom estar contigo também, compartilhar com vocês que assistiram até ao fim este episódio do nosso o primeiro episódio do nosso podcast da EPS. Muito obrigado por sua audiência e nos vemos na próxima. Até mais. Até mais, pessoal.